Engenheiro arquiteto, como é que você vai fazer o processo de regularização? Qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo? Tem segundo? Qual que é o terceiro? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal e todos os dias eu trago aqui conteúdo para que você domine regularização de imóveis, fature mais de R$ 10.000 por mês, assim como mais de 3.300 dos meus alunos no Brasil inteiro e também faça tudo isso com segurança mesmo que você não tenha experiência na área. Então, antes de eu te mostrar aqui o passo a passo da regularização, eu quero que você faça o seguinte, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder absolutamente nada, porque todas as dúvidas que você tiver com o cliente vai ser respondida por aqui. Então não deixa de se inscrever aí no canal. E vamos agora para a prática e entender qual é esse processo. E como eu esqueci de me apresentar, eu sou a Bruna Lacerda, engenheira civil, especialista em regularização de imóveis. E sendo especialista nessa área, eu acabei fazendo aí milhares de processos aí nessa área de regularização de imóveis. E hoje eu quero te explicar como eu faço esses processos, quais são os passos, qual é a sequência desse processo de regularização. Então, quando a gente fala de regularização, você tem que imaginar sempre uma casa construída. Ah, mas e se o cliente tiver começado a construir a casa? Não é uma regularização. Ah, mas e se o cliente tiver feito um cômodo? Não é uma regularização. A regularização é quando a casa está pronta. E quando você quiser entender isso, a finalidade da regularização é que seu cliente tenha um documento que comprova que ele pode habitar, que é o habite, tá? Esse habite é um documento emitido pela prefeitura. Então, quando a gente fala da regularização, você tem que entender que a finalidade de entrar com o processo de regularização é que seu cliente habite no imóvel, caso seja um imóvel residencial. E se for comercial, que esse imóvel possa ser ocupado por algum tipo de comércio, tá? Mas entendendo esse conceito de que a pessoa possa habitar nesse imóvel, você tem que entender que o imóvel precisa ter ali o mínimo para poder conseguir habitar alguém. O que seria esse mínimo? Ter pia, ter um telhado, né? Não precisa necessariamente ser a laje, mas se tiver telhado coberto, precisa ter ali no banheiro todos os itens do banheiro, como o vaso, a pia, o chuveiro, tudo precisa estar funcionando normalmente para que uma pessoa habite. Ah, e um detalhe importante que precisa ter, que muita gente não sabe, é que precisa ter também um tanque, tá? Que é o espaço da lavanderia. Então, para a prefeitura, o espaço só pode ser habitado quando tiver no mínimo isso. Então, você imagina que uma pessoa, para que viva ali com dignidade, mas tem uma pessoa que eu conheço que não tem isso aqui na casa dela. Não importa, para a prefeitura é diferente. Para a prefeitura, eles entendem que precisa ter o mínimo, que é isso que eu tô te falando aqui. Sendo assim, quando a gente fala da regularização, o primeiro passo, ele é feito lá na prefeitura. Qual que é o seu papel como profissional, como engenheiro civil, como arquiteto, como técnico? Você vai fazer o projeto dessa construção, e aí eu sei que vai surgir um monte de ponto de interrogação na sua cabeça falando assim, que tipo de projeto? Quando a gente fala de um imóvel já construído, gente, é quase que impossível que vocês criem projetos elétricos, projetos estruturais e projetos hidrossanitários. Não vou dizer que é algo realmente impossível, mas é quase impossível você acertar 100% das coisas de como foi feito por lá. Por quê? Porque tem muitas alterações. Mesmo que tivesse tido um projeto, o que acontece muito na obra hoje é que as pessoas alteram. Vão lá, começa de um jeito, termina de outro, mesmo com projeto. Agora imagine uma casa que não teve esse projeto, que a grande parte do Brasil é dessa forma. Então, entendendo esse conceito, a prefeitura pede o quê? Principal projeto de arquitetura. E esse projeto de arquitetura nada mais é do que um projeto de levantamento. É como se você fosse no imóvel e tirasse uma xerox desse imóvel para mandar para a prefeitura. Esse é o nosso papel como profissional. Mandar o projeto de arquitetura para a prefeitura para que seja aprovado ali conforme a situação que está lá. Quando você manda o projeto, a prefeitura vai enviar um fiscal nessa obra para comparar. Peraí, esse projeto que a Bruna fez e aqui está a construção. Deixa eu ver se essas informações estão batendo. O fiscal vai na obra e identifica isso. Tá tudo ok? Beleza, volta para a prefeitura de novo. E lá no final a prefeitura vai fazer o quê? Vai emitir o habite. Aquele que eu falei para você, que o imóvel pode ser habitado? Exatamente. Então a gente conclui o processo de regularização na prefeitura. Porém, existem ainda mais 2 passos que ninguém te fala e que se o cliente não faz, ele vai levar uma multa. Quando emite esse habite lá na prefeitura, a prefeitura, eu já vou chamar ela de dedo duro. O que é essa prefeitura dedo duro? Ela tem um sistema
que a Receita Federal obrigou tudo que é construção, tudo que é demolição, tudo que é feito lá, que envolve habite, alvará de demolição, precisa ser notificado na Receita. Então é tipo assim, o dedo duro. Vai chegar lá na Receita e falar assim, olha, não queria te falar, mas o João pegou um habite aqui. Então quer dizer que ele regularizou a construção dele. Aí o que a Receita Federal vai fazer? Vai cobrar o imposto dessa obra, porque é o seguinte, tudo que envolve mão de obra, aquelas pessoas que estão ali na mão de obra precisam ser registradas. É o que a gente fala de INSS da obra, tá? Na maioria das situações não são. Então, o seu cliente precisa pagar esse imposto, tá? Só que o cliente, quando ele vai pagar esse imposto, muitas vezes ele nem sabe o que tem que ser feito. Se a construção tiver mais 5 anos, eu vou contar um segredo aqui. Se a construção tiver mais 5 anos, você consegue a isenção dessa parte. E o cliente fica muito feliz. E às vezes vocês conseguem isentar assim, um dinheirão do cliente e você cobra porcentagem de quanto você vai economizar para ele. Então, lá na Receita Federal, é feito o quê? É um processo de regularização na Receita, que eu chamo. Que lá eu emiti a CND. C, certidão. N, negativa. D, de débitos. Certidão negativa de débitos. Para falar que não existe débitos na Receita Federal. Então, eu tenho agora a documentação da Prefeitura, que é o habite, a documentação da Receita, que é a CND. Depois que eu emitir a CND, eu vou juntar esses dois documentos e vou levar para onde? Para o cartório. Vou levar para o cartório e falar assim, cartório, faça uma verbação para mim? O que é essa verbação? Falando de uma forma mais simples possível. A verbação é como se eu pegasse, ó, imagine aqui comigo. Esse aqui é o documento mais importante do imóvel, a matrícula, tá? Que tá lá no cartório de imóveis. E aí, quando eu chego lá, não tem nenhuma construção lá dentro. Não tá nada regularizado. E aí, quando eu chego lá com a BITSE e com a CND, o que eu faço? A verbação é o ato de, literalmente, escrever dentro da matrícula essa construção. Então, são 100 metros quadrados construídos? Existem 100 metros quadrados construídos. Assim, o imóvel fica regularizado. Aí você pode estar pensando, mas por que o meu cliente vai fazer isso? Provavelmente ele vai gastar um dinheiro, mas por quê? Porque quando ele for vender o imóvel dele não é aceito no financiamento. Nenhum banco aceita financiamento de imóveis que estão irregulares, que tem divergência da construção com a documentação. Por quê? Porque esse imóvel, ele está 40% abaixo do valor do mercado. Seu cliente está com o imóvel desvalorizado. Por quê? Porque se ele, mesmo que ele morra, ele vai deixar ali um problema para os herdeiros. Até o inventário precisa estar regularizado, a construção precisa estar regularizada. Porque a prefeitura pode multar a qualquer instante, mesmo depois de pronta. Então, existem inúmeros motivos para o seu cliente fazer o processo de regularização da construção. Então, esse é um passo obrigatório para todas as construções. E aí existem poucos profissionais desse mercado, engenheiros civis, arquitetos e técnicos. Alguns falam que sabem fazer, mas entregam o serviço todo errado para o cliente. Quem entra nessa área tem grandes oportunidades. Hoje eu tenho alunos que começaram do absoluto zero, no primeiro serviço de regularização já faturam mais de 15, 20 mil reais. Com um único serviço, seguindo esses 3 passos que eu te falei. Prefeitura, que é o habite, Receita Federal, que é a CND, e cartório, que é a verbação. Juntando esses 3 passos, o profissional consegue faturar alto. Então, se eu puder te dar uma dica hoje, é o seguinte. Você vai deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o próximo vídeo vai te ajudar ainda mais. Então, esse é um tutorial para que você entenda o passo a passo aí da regularização de imóveis.